Caros amigos, o cafezinho estava bom, né? Que beleza! Vamos voltar para a nossa aula então, agora mais animados, ainda mais interessados nesse tema tão importante na sua, na minha, na nossa vida civil e também nossa vida laboral. Porque ou se trabalha no poder público ou se é servido pelo serviço público, não é? Retomando então, senhores, nós temos agora a ideia dos outros princípios esparsos que estão esculpidos em outras regras jurídicas não concentradas na Constituição, mas em leis e por aí vai, principalmente nas leis. Eu tenho o princípio da presunção de legitimidade, ou seja, os atos administrativos, eu presumo que eles são corretos. Presumo que são corretos. Por quê? Para atender o interesse público. Se agora, essa presunção ela é relativa, tá? Ela é iuris tantum, ou seja, você pode muito bem questionar, provando que esse ato está equivocado, e com isso você anula o ato administrativo. Tudo bem? Outro princípio da finalidade, que diz que toda atuação do administrador deve corresponder ao interesse público. Então, todo desvio de finalidade para atender um interesse particular espúrio vai ser combatido pelo princípio da finalidade. Além disso, da autotutela. O que é isso, professor? Autotutela, que nome estranho. Fica tranquilo. Autotutela significa que o poder público pode rever os seus próprios atos sem a necessidade de provocar o poder judiciário, por exemplo. Na esfera privada, se você fizer um contrato e quiser rever esse contrato, só na frente do juiz. O poder público não. Ele vai rever os seus próprios atos e pode anular os seus próprios atos se estiverem ilegais, ou revogar o seu ato se ele for inconveniente ou incompatível com a ideia do servidor público, ou do serviço público, ou se for inoportuno. Então veja, o próprio poder público se autotutela. Ele mesmo pode revisar os seus atos. Além disso, nós temos também o princípio da continuidade do serviço público, que traz a ideia de que o serviço público não pode parar. Imagina se o hospital fala, vamos parar, não queremos mais atender as pessoas. Não pode. Vai morrer um monte de gente, né? Vai ser um caos na saúde brasileira, como se já não fosse difícil, né? Seria pior ainda. Agora, só cuidado que com relação a fornecimento de energia elétrica, criou-se uma lei para dizer que não fere a continuidade do serviço público quando você é notificado para pagar uma fatura e você não paga e depois tem seu fornecimento cortado. Eles vão dizer que isso não é suspensão, embora isso está pacificado já, embora um tempo atrás isso fosse questionado. Fizeram uma lei, uma série de coisas para poder defender aí as concessionárias desse tipo de serviço público. Outra ideia é a princípio da razoabilidade. Razoabilidade, que significa atender o interesse público sem exagero. A ideia do homem médio. Professor, o que é o tal do homem médio? Homem médio é o homem normal. Ou seja, uma pessoa com suas faculdades mentais normais, sem ser um perito numa área, tratamos de um assunto comum. O que ele pensaria? Como ele agiria? Isso é razoabilidade, isso é ser razoável. Então vejam, esse é o homem médio. O administrador público deve agir sempre de modo razoável, ou seja, sempre de modo comum, como qualquer pessoa agiria se no seu lugar estivesse. Tudo bem? Então a supremacia do interesse público só vai se validar dentro dessa normalidade. Qualquer excesso, qualquer desvio vai ser punido e vai representar a anulação do ato administrativo ou do contrato administrativo. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo tema, que é a parte 2 da aula 3, a gente vai falar dos deveres, poderes e deveres da administração pública. Primeira coisa é que ninguém tem poder como um fim em si mesmo no direito administrativo. Como assim, professor? Muita gente não fica assim feliz e contente quando consegue se eleger e falar, eu sou poderoso, eu tenho poder, eu tenho a força, não é? Sim. Mas no direito administrativo só existe um poder para que se realize um dever. Ou seja, o poder não é fim em si mesmo, mas é um meio para que se atinja aquele dever
que o administrador público está vinculado. E eu não posso, por isso, tutelar interesses particulares. Pelo contrário, devo agir de modo eficiente e sempre com probidade, prestando contas à população. Então, o meu poder existe para quê? Para que eu haja em prol do bem comum, esse é o meu dever, e para que eu preste conta dessa minha atuação enquanto agente público, enquanto servidor público. E todo abuso será sempre repelido por 3 motivos. Seja pelo excesso, quando eu faço o que a lei manda e faço um pouquinho mais, ou seja pelo desvio, quando eu projeto os meus anseios nos atos do poder público, eu desvio a finalidade, que eu chego no mesmo ponto, mas ao invés de chegar pela via correta, que é o interesse da coletividade, eu desvio, pego outro caminho para chegar naquele fim que parece que está tudo certo, mas não está. Porque o interesse que está por trás é o meu interesse e não de toda a coletividade. Ou então pela omissão, quando eu deixo de fazer aquilo que a lei manda. Os poderes basicamente são o poder vinculado, ou seja, tudo que eu for fazer tem que estar descrito pela lei, ou a minha escolha, tudo que eu tenho que fazer tem que estar descrito pela lei. O poder discricionário vai dizer que da seguinte questão: em algumas situações a lei não consegue delimitar tudo que o poder público vai fazer. Exemplo, vamos lembrar de novo dos royalties do petróleo? Quem iria saber há 1 ano e há 4 anos atrás, que é quando o poder público faz o planejamento orçamentário, que a gente teria petróleo no pré-sal? Ninguém, só se fosse um vidente, ou se fosse Deus. Como nós não temos isso, nós percebemos que algumas condutas do agente público, ela não pode ser delimitada precisamente. Mas mesmo assim ele deve agir dentro de uma liberdade que a própria lei estabelece. Não posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro dos royalties do petróleo. Tudo bem? Então esse é o poder discricionário. Também o poder hierárquico. O que é isso? O poder público ele se organiza hierarquicamente. Há o chefe do executivo, que tem os seus assessores, subalternos, subordinados diretos, e por aí vai se ramificando a divisão do trabalho e também da fiscalização deste trabalho. Isso significa que quem está por cima, vamos dizer assim, quem está acima de seus subordinados, deve fiscalizar a execução do trabalho, avocar, chamar para si e falar: cara, você está fazendo tudo errado, deixa eu fazer aqui, eu sou chefe. E também delegar atribuições quando for necessário. Olha, isso é uma atribuição minha, mas nós precisamos trabalhar de modo democrático. Tudo bem? Além disso, pessoal, nós temos o poder disciplinar, que trata das penalidades pelos erros praticados por servidores públicos, descritos na Lei 8.112, de modo federal, e nas legislações estaduais, dependendo de cada estado que se trabalha. Cada estado tem a sua legislação espelhada na 8.112, mas regionalizada para as questões locais interessantes. O poder regulamentar, que significa que o poder público pode criar algumas regras para que ele possa atuar e cumprir aquilo que a lei manda ele fazer, desde que ele se limite a regulamentar dentro da liberdade que a lei deu. Tudo bem? Não posso ultrapassar. E também o poder de polícia. O poder de polícia não é só aquilo que você vê a polícia militar e civil na rua, não. É qualquer fiscalização do Estado na sociedade. Então, quando a vigilância sanitária vai e interdita um restaurante, eu automaticamente me lembro do poder de polícia e fiscalização. Quando um policial militar ambiental ou um fiscal ambiental multa alguém, algum produtor, eu também me lembro do poder de polícia. Tudo bem? É esse poder de fiscalizar e de fazer com que o convívio em sociedade seja um pouco melhor, um pouco mais potencializado. Tudo bem? Terminamos então esse tema de poderes e deveres da administração pública. Vamos falar agora dos atos da administração pública, chamados atos administrativos. Embora a legislação não conceitue o que é o ato administrativo, a gente pode importar alguma coisa da nossa vida mesmo, e adaptar ao poder público. Então, atenção, que eu quero fazer uma diferenciação muito importante com vocês.
A diferença entre ato e contrato. Ato é sempre uma manifestação unilateral. Alguém que vai e toma uma decisão e faz alguma coisa sem necessitar de outra pessoa ou de um ajuste de vontades. Diferentemente do contrato, que prevê esse ajuste. Então, por exemplo, quando o empregador quer pagar o salário de alguém, ou quando o poder público quer pagar o seu salário, ele vai e paga. Não precisa dessa autorização. Deposita na sua conta. Aliás, né, pode ficar à vontade. Né? Nós estamos sempre à disposição e não precisa perguntar mesmo para a gente quando quiser pagar o nosso salário, não é verdade? Muito bem. Quando nós falamos de contrato, a ideia é diferente. Há necessidade de um ajuste de vontades contrapostas. Alguém quer vender e alguém quer comprar. Se eu tenho só oferta de venda, não vai ter contrato. Se eu tenho só alguém querendo comprar, mas ninguém quer vender, não há contrato. Não há relação jurídica. Então, o contrato pressupõe a junção de duas vontades. O nosso tema agora são os atos administrativos, ou seja, as manifestações unilaterais, por isso o ato não contrato. E a definição que a doutrina vai trazer é que toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar ou impor obrigações aos administrados. Ele quer mudar a sua vida. Essa é a ideia. Se ele fala quero desapropriar a sua casa, é um ato administrativo, ele vai te desapropriar, vai mudar a sua vida. Se ele fala quero reconhecer o seu direito, muda a sua vida. Se ele fala quero te multar, restringir o seu direito, isso é um ato que não depende da sua vontade, que vai mudar a sua vida. Senhores, a primeira coisa interessante para a gente trabalhar, e voltando nesse assunto, são os requisitos do ato administrativo. Requisito é tudo aquilo que precisa existir para que surja um ato administrativo válido. E a primeira coisa é a competência. Né? Eu me lembro que quando eu era estagiário, aconteceu um fato muito interessante. Eu fui numa audiência e aí um advogado chegou para o juiz e falou: Excelência, o senhor é incompetente. Eu fiquei preocupado. Como é que um advogado chama o juiz de incompetente assim na cara dele? Eu não sabia. Na verdade, eu era iniciante. Competência é sinônimo de atribuição. Quem deve praticar o ato administrativo? Quem tem a atribuição legal para fazer isso? Essa é a ideia. A finalidade é para que serve esse ato administrativo? Qual é a função, qual é a razão de ser, de existir, de se fazer um ato administrativo? A forma é como vamos fazer esse ato administrativo? É um ato administrativo regulamentar, executório? Que tipo de ato administrativo? Também tem um motivo. Por que fazer esse ato administrativo? Tá? E também, ao final, o objeto. O que fazer? O que fazer a respeito desse chamado ato administrativo? E ele tem algumas coisas que são diferentes dos nossos atos particulares. A primeira ideia é a presunção de veracidade. Por exemplo, se você faz uma coisa, seja ela qualquer, né, você precisa sempre, se tiver que ir no judiciário, provar que você fez aquilo corretamente, praticou aquela conduta com boa fé e tudo mais. Por exemplo, se você fizer um pagamento de um boleto, você tem que ir no judiciário, se alguém questionar, com um comprovante de pagamento. Agora, se o poder público pratica um ato, ele é dotado da chamada presunção de veracidade. Presunção de veracidade. Tudo bem que essa presunção ela é relativa, mas, por exemplo, se eu, particular, quiser enfrentar um ato administrativo, eu, particular, que estou dizendo que ele está equivocado, eu tenho que provar o erro. Não é o poder público que tem que provar que ele está certo. Sou eu que estou questionando o particular que devo provar o erro do ato administrativo. Essa é a presunção de veracidade. Outra ideia é a chamada autoexecutoriedade, ou seja, eu não preciso ir no judiciário para pedir para o juiz para executar um ato administrativo. Não, eu, poder público, posso tomar as medidas, as cautelas e as ações que acho que entender por bem na defesa do interesse coletivo. Então, desapropriação, interdição de estabelecimento, vigilância sanitária chega lá,
tem lá a peixaria tudo detonada, peixe podre, aquela coisa toda. Você nunca ouviu falar nisso, né? Ah, tudo bem. Chega lá a vigilância e mete aquela fitinha amarela lá e ninguém entra e ninguém sai. Tudo fica paradinho, por quê? Porque é a autoexecutoriedade. Decidiu-se que tem que interditar, não tem que pedir para a polícia, pedir para o juiz, pedir para não sei quem. O poder público vai lá e faz, toma atitude. Outra ideia é a imperatividade. Cuidado, não é hiperatividade, mas imperatividade que vem de império, ou seja, todos nós devemos nos submeter às decisões e ações e atos do poder público. Se eu não quiser me submeter a um ato, uma exigência do poder público, eu tenho que questionar judicialmente e provar que é abusiva ou ilegal ou com sua finalidade desviada àquela exigência. O que mais? Temos também a possibilidade de anular os atos administrativos, ou seja, de torná-los sem efeito. E aí eu tenho dois caminhos. Um que tanto o poder público quanto o poder judiciário podem tomar e outro caminho que somente o poder público pode fazer. Acompanha comigo. O primeiro deles é a anulação, que é basicamente uma declaração de invalidade, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo próprio Poder Executivo, que fez aquele ato administrativo. Como que ele faz isso? Ele olha e fala, esse ato é ilegal. Ele tem um excesso, ou ele é desproporcional, ou esse ato tem um problema na sua forma, no jeito que foi feito. Ele tem uma ilegalidade, um vício. Vício esse insanável. Eu preciso, então, anular este ato administrativo. Da mesma forma, o Poder Judiciário pode também anular um ato administrativo por ser ilegal, desproporcional, desarrazoado, sem razoabilidade. Lembra-se disso? Homem médio, né? Falamos agora há pouco sobre isso. Ou abuso de poder. Então, o próprio judiciário também pode fazer. Tanto o executivo como o judiciário podem anular um ato administrativo. O que é diferente da revogação. Cuidado, não confunde. O ato ele é anulado por vício, por problema sério na sua composição. Revogação é outra coisa totalmente diferente. O ato ele vai ser revogado somente pelo poder público, por quê? Porque embora ele fosse legal, estava tudo certo, ele se tornou inoportuno ou inconveniente. Isso acontece muito em licitação. Por quê? Porque a licitação muitas vezes é muito burocrática, ela tem muitas fases, muitas situações que precisam ser respeitadas, sob pena de anulação. O problema é que às vezes ela demora demais para chegar ao seu termo, ao seu fim. E quando ela chega ao seu fim, aquele objeto licitado às vezes ele está desatualizado. O preço que ia ser pago por ele é um preço muito maior e aí eu preciso simplesmente revogar a licitação. Porque ela, embora tenha sido conduzida corretamente, não há nenhum vício legal, o objeto se tornou inconveniente, inoportuno. Seria como eu licitar a máquina de escrever e no interregno da licitação advém a tecnologia dos computadores. Veja, para que eu quero máquina de escrever não é mais conveniente, não é mais oportuna. Não precisamos mais de máquina de escrever. Então, o poder público pode revogar essa licitação ou qualquer ato administrativo por conta dessa inconveniência ou por ser inoportuno. Tudo bem? Feito isso, senhores, nós terminamos o estudo dos atos administrativos e podemos agora falar um pouquinho sobre você, né? Sobre a vida do poder público que é manifestada através dos servidores públicos, nossa aula 4. E o servidor público, na verdade, faz parte do grande rol de colaboradores, de pessoas físicas que colaboram com o poder público, chamados de agentes públicos. Não fala mais funcionário público, por favor, porque funcionário público é uma espécie muito pequena que praticamente não existe mais. Tá? Fale sempre agente público ou servidor público. Quer ver? Olha só. Agente são todos aqueles que mesmo sem remuneração,
contribuam, ainda que transitoriamente, para a atividade, a função administrativa. Tá? Então, por exemplo, aquele mesário, você que é mesário, está em casa tranquilo, fala, puxa, vai ter eleição, domingão, fazer aquele churrascão com a família, de repente chega a intimação do TRE, eu vou ser mesário. Isso é muito bom, servir a população, né, ajudar num momento tão importante da democracia brasileira. Só que isso tem um ônus. E como que eu chamo isso? Qual que é o seu nome, qual é a denominação dessa função? Agente público, porque está transitoriamente, sem remuneração, colaborando com o poder público. Também temos os chamados servidores públicos. Esses sim são vinculados e oferem remuneração mensal, ainda que temporariamente. Tudo bem? Temos também, então olha essa definição interessante do professor Alexandre Massa. O nome agente público é a designação mais genérica possível para fazer referência a todas as pessoas que se relacionam profissionalmente com o Estado. Peço atenção só para um detalhe. Eu tenho servidores públicos civis e militares, só que os militares até no nível estadual. Porque os militares federais, eles não são servidores públicos, mas são pertencentes às Forças Armadas. Não são considerados servidores públicos, mas das Forças Armadas. Tudo bem? Então, olha a classificação dos servidores públicos. Eu tenho agentes políticos, estatutários, empregados públicos, contratados por tempo determinado e agentes honoríficos, como os mesários. Tá? Então, agente político, aquele que é eleito pelo poder público para exercer um mandato. Estatutários, bom, inclui-se aqui também os assessores do Poder Executivo. Na esfera federal, os ministros de Estado. Na esfera estadual, os secretários de governo e os secretários estaduais e municipais de governo do Poder Executivo. Os estatutários, que são aqueles regidos por estatutos de servidores públicos, pela lei chamada Estatuto de Servidores Públicos, que garante uma carreira com estabilidade, com proventos integrais de aposentadoria. Isso mudou um pouquinho recentemente, tá? Mas a maioria dos senhores vão ter proventos integrais, por exemplo. Ou seja, os caras que passam em concurso público. Eu tenho também a categoria dos empregados públicos. Por que empregado público? A ideia é a seguinte: em alguns casos, o poder público ele age como se fosse uma empresa. Ele parece empresa normal, mas não deixa de ser poder público e não deixa de atuar em defesa do interesse da coletividade. Exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco. Você vai abrir uma conta lá, são os mesmos critérios de um banco privado. Mas ele tem um jeitão, uma ideia, uma concepção de empresa, de banco privado. Embora, além das atuações privadas normais, ele também atua provendo empréstimos para a microempresa, para o agronegócio. Então, fomentando atividades de crédito que são de interesse nacional. Tudo bem? Temos também os contratados por tempo determinado. Também pode acontecer em casos extremos, em casos muito de extrema urgência, há possibilidade de contratação. Eu preciso me lembrar também do chamado regime jurídico único de contratação. E aí eu peço sua atenção um pouquinho. Vocês se lembram que com a emenda constitucional número 19/98, nós tivemos a inclusão de um estado gerencial, ou seja, de ideias de administração de empresas acopladas, adaptadas ao Estado, à gestão pública. Lembra-se disso? Sim. Pois bem, com essa mudança de concepção, o poder público pensou assim: precisamos de mais gente, de mais pessoas para trabalhar, mas não temos condições de abrir concurso público para todo mundo. Vamos dar um jeitinho? Vamos. Então trouxeram a ideia da permissão de contratação de pessoas sem concurso público e sem estabilidade, que seriam regidas pela CLT.
E aí, senhores, aí veio o STF, provocado, obviamente, através da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135/4, e tratou de proibir, ainda que de modo liminar, essa dupla contratação, ou seja, que no mesmo órgão público eu tenha estatutário e contratado por tempo determinado seletismo, na modalidade seletista. Eles não podem conviver, não podem coexistir, tudo bem? Por conta dessa liminar. Pode ser que isso mude, pode ser que o STF mude isso, ele vai dar um julgamento definitivo a esse respeito, mas ainda não o deu, tá? Então todos vão ser ou estatutários ou seletistas, um só regime por entidade pública. Temos também os servidores públicos, chamados agentes políticos, como nós falamos, que ocupam um alto escalão do Estado, né, e são geralmente eleitos do Executivo e os seus assessores diretos e também os membros do Legislativo. Tá? São eles os chamados agentes políticos. Tem também os estatutários, que são titulares de cargo público efetivo, né? Ou seja, aprovados por concurso público, possuem estabilidade após 3 anos, regime próprio de previdência, né? A relação é sempre estatutária e também a administração tem sempre uma organização hierárquica e com poderes de império, atos de império, ou seja, pode mudar o que quiser nesse trabalho dos agentes públicos. Tudo bem? Temos também os empregados públicos, que é aplicável, como nós falamos, quando o Estado age como se fosse empresa. Então aí nós temos um regime essencialmente privado de contratação, ou seja, a CLT, embora seja meio misturado, meio híbrida algumas regras, como por exemplo, a necessidade de concurso público para a admissão do empregado público, embora ele seja regido pela CLT e não pela 8.112, porque é lá que tem a exigência de serviço público. Mas algumas coisas são misturadas, são um pouco, dá uma confusãozinha, mas de fato o regime ele é essencialmente privado, regido pela CLT e tudo mais. Não possui estabilidade, por exemplo, pode ser demitido sem justa causa, tá? Embora seja muito difícil isso acontecer. E segue o regime geral de previdência privada. Eu tenho também os trabalhadores temporários, que são aqueles que trabalham por tempo determinado, por necessidade temporária e excepcional do interesse público, do poder público, na lei, do artigo 2º da lei 9849 de 99, que é o caso do recenseador do IBGE, aqueles caras que vão na sua casa para fazer pesquisa pelo IBGE. Eles trabalham de modo temporário, por caráter excepcional e tempo determinado, tá? Ou professor convocado também. Falando desses assuntos, vamos partir agora para a ideia de cargos e funções públicas do seu capítulo 5 da sua apostila. Lembre-se, em primeiro lugar, que cargos sempre eu tenho relação com um lugar, tá? Então, olha só, eu posso ter, por exemplo, funções idênticas, mas em degraus separados, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é de que eu posso ter, por exemplo, se você pode ter uma classe quando tem funções idênticas, mas em lugares separados. Então, olha só. Quando que eu tenho uma classe? Quando eu tenho várias pessoas exercendo funções parecidas ou semelhantes, mas em lugares diferentes. E eu tenho sempre a ideia de servidores de carreira, quando há possibilidade de progressão, de superioridade, de hierarquia. Tudo bem? Então, por exemplo, a carreira do magistrado. O magistrado tem os de primeiro grau, né, que são os juízes. Eles podem ascender à função de desembargadores e eles podem ascender a de ministros dos tribunais superiores lá de Brasília. Eu tenho uma carreira. Eu vou ter uma classe quando eu não tiver essa possibilidade de ascensão, porque eu tenho funções idênticas e eu tenho igualdade. A ideia de função é sempre uma atribuição de tarefas e responsabilidades. Então, enquanto o cargo tem a ver com lugar, a função é a atribuição de tarefas e responsabilidades. Uma outra coisa importante, a gente fala um pouquinho da chamada função de confiança, né? O que é isso? Função de confiança nada mais do que uma função de direção e assessoramento que algum daqueles chefes do executivo eleitos escolhem para poder cumprir aquelas promessas políticas que fizeram na época da eleição. Tá? Então, cuidado, hein? A função de confiança é privativa de quem é concursado, tá? Que é diferente de cargo em comissão. Cargo em comissão permite que alguém de fora da administração pública possa ingressar, mas no caso da função comissionada, não. Só quem for servidor público pode ocupar. E mesmo o cargo em comissão,
está havendo uma certa mudança a respeito do preenchimento desses cargos por pessoas que não são concursadas. Se você prestar atenção, no aspecto federal, já há uma determinação de que 70% dos cargos em comissão sejam preenchidos por pessoas da própria administração pública, servidores estáveis. Tudo bem? Cuidado com isso aí, tá? Não confunda, então, função de confiança com cargo de confiança. Função, bom, ambas são para a mesma coisa, funções de direção, assessoramento político, mas enquanto a função é só para quem é privativa de quem é servidor de carreira ou servidor com estabilidade, né, os cargos de comissão não o são. Podem ser ocupados tanto pelos servidores quanto por pessoas de fora da administração pública. Tudo bem? Já falamos isso aqui. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas interessantes. Por exemplo, a respeito de cargos, funções e empregos públicos. A ideia é que, por exemplo, professor, mas se o senhor falou que o cara tem estabilidade, e quando o cargo é extinto? Bom, aí o camarada pode ser reaproveitado. O cargo dele não existe mais, né, e ele pode então ser reaproveitado. Um exemplo que nós podemos tratar a esse respeito é o chamado técnico em contabilidade. Essa profissão ela vai sumir, ela vai deixar de existir muito em breve. Salvo engano, mais uns 2 anos, o Conselho de Contabilidade vai admitir o ingresso de novos técnicos em contabilidade. Depois, não mais, apenas os cientistas, os bacharéis em contabilidade poderão se inscrever no Conselho Regional. Então, veja, é uma profissão que tende a sumir. Com o passar do tempo, este cargo público exigido para quem é técnico em contabilidade deve deixar de existir e os servidores eventualmente lotados nesse cargo, caso extinto, serão reaproveitados em outras funções de acordo com a conveniência e oportunidade no poder público. Além disso, nós temos também no próprio Poder Legislativo a chamada respectiva casa, né, que se divide também, por exemplo, em Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias e Câmaras Municipais. Elas também possuem organizações com seus respectivos cargos e funções públicas bem delineadas. Tá? E eu tenho também o próprio Poder Judiciário, que por lei privativa também se auto-organiza, cria os seus cargos, funções e empregos públicos. Passada essa ideia geral de cargo público, eu queria falar como é que a gente pode entrar lá. Vocês sabem disso, vamos relembrar isso rapidamente. São chamados de provimento dos cargos públicos, que pode ser de modo originário, que é a primeira investidura, você passa no concurso e ingressa no poder público naquele cargo que tanto almejava. Essa investidura ela é de modo originária. Agora olha que interessante a grande questão. Imagina que o sujeito está aprovado no concurso público, né? E aí ele passa em outro concurso público e ele assume no mesmo estado. Vamos supor, eu era aqui técnico nível médio da Secretaria de Educação. Depois sou aprovado e me torno procurador do Estado na educação. Por exemplo, embora esteja na mesma estrutura organizacional, ambas as investiduras foram originárias. Tudo bem? Não confundam isso. Eu tenho também a derivada, que são as chamadas transferências, ou seja, para quem já está na carreira. Como, por exemplo, a permuta, que é a troca de um servidor para com outro. Hoje até existem alguns sites que se predispõem a fazer essa ponte. Né? Por exemplo, tem um cara lá de Recife, por exemplo, que quer vir para Campo Grande, quer vir para Mato Grosso do Sul. Ele fala, ó, alguém de Campo Grande quer vir para cá? E aí eles fazem a permuta. Lógico que se eu estou em Campo Grande e vou para lá, eu me submeterei às regras de lá. Salário, carga horária e por aí vai. E vice-versa. Se bem que, né, quem em sã consciência deixaria a praia, né, de um modo tão fácil assim? Só se houvesse uma necessidade muito grande, não é verdade? O que mais? A chamada readaptação, que é o caso do servidor que possui uma limitação física que o passa a impedir que ele exerça aquela função. Por exemplo, o servidor que fica lá no setor de digitação, processamento de dados, enfim. Ele adquire LER, lesão por esforços repetitivos, não pode mais ficar digitando. Então ele passa por readaptação para ir para outro cargo que não tenha que digitar.
Infelizmente, muitos professores da rede pública são readaptados. Por quê? Porque eles estão naquela batida, naquela dificuldade muitas vezes do ensino público, e aí, do ensino público básico, fundamental, e aí ele entra em licença, depressão, e não consegue mais voltar para a sala de aula. Então ele passa a ser inspetor, passa a ser reabilitado para outra função. Né? Então precisamos tomar cuidado com isso aí, cuidar dos nossos professores, viu? Uma outra questão é a promoção ou acesso. Naquelas carreiras, ou seja, onde o servidor pode progredir, essa progressão é obtida através do acesso, do acesso ou da promoção, que é o atingimento do nível seguinte através do merecimento ou da antiguidade. Por fim, eu tenho o reingresso do servidor, ou a chamada reintegração. O que é o reingresso? O reingresso é sempre quando o servidor está fora e volta. Como é que isso acontece? Primeiro, a reintegração, quando o servidor é demitido ilegalmente e a justiça anula isso, ele volta, ou o próprio poder público muda isso, fala, não, eu errei, pode voltar. O aproveitamento, que ocorre quando o servidor estável, eu tenho um servidor estável, mas o cargo é extinto, como nós falamos. A reversão, quando o servidor é aposentado, mas eu falo, camarada, você é muito bom nessa função, você pode voltar? Eu tenho a reversão, né? E aí, ou porque a aposentadoria é ilegal, ou por um motivo de saúde, né? Eu posso ter essa reversão. Por exemplo, o cara se aposentou porque estava com problema de saúde, mas aí o problema some. Opa, vem trabalhar, camarada, reversão, você pode voltar, tá? Lembrando que o provimento por dos cargos sempre é através de concurso público, né? E lembrando também que as funções de confiança e os cargos em comissão são de nomeação, livre nomeação e exoneração. Chamamos de ad nutum, sem fundamentar. Eu porque quero, porque não quero, coloco ou retiro alguém que esteja nela. Mas, via de regra, a investidura em cargo em função pública é através de concurso público. Tá? E isso prestigia o quê? Os princípios da igualdade, ou seja, dar oportunidade de trabalho, de receber um bom salário para todo mundo, não só para os amigos do rei. Tá? Também impessoalidade, por quê? Porque eu vou escolher de modo objetivo a melhor pessoa, aquele que tem mais conhecimento teórico, mais conhecimento prático, às vezes, daquela função em que eu preciso de alguém. E também pelo princípio da moralidade, evitar que se coloquem parentes também. Ah, por isso serve então o concurso público. Lembrando que um concurso público ele tem um prazo, geralmente de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. E aí nós temos uma novidade muito interessante no processo legislativo. Qual seja? Na interpretação dessa lei, antigamente pensava-se o seguinte, que o poder público não era obrigado a nomear ninguém. Então ele lançava lá 15 vagas, passavam 30, ele nomeava 2, 3, depois abria outro concurso. Aí o Poder Judiciário ficou esperto e falou, isso está errado. Agora, se você disse que tem 15 vagas, é porque você tem previsão orçamentária, é porque você se planejou para isso, para abrir esse concurso, teve gasto público para abrir esse concurso. Se disse que tem 15 vagas, tem que nomear os 15 primeiros. Aí o Poder Público criou a tal do cadastro de reserva. Por que ele fez isso? Para maquiar essa obrigatoriedade de nomear aquelas vagas que ele criou. Isso até é objeto de trabalho para vocês, hein? Depois a gente vai falar sobre isso. Depois vocês vão ler isso no nosso lado, tá? Então, olha só. Além dessas vagas, atualmente, tem-se a ideia de, vamos supor, você disse que tem 15 vagas, eu tenho que nomear os 15 primeiros. Além das 15, aí eu tenho uma expectativa de direito, não um direito adquirido ou consolidado, como aqueles 15 primeiros os têm. Tá? E a nomeação sempre vai seguir uma regra de ordem de classificação. Por fim, senhores, aí para nós terminarmos nosso encontro, nós temos que falar um pouquinho da responsabilidade dos servidores. Tá? Em primeiro lugar, responsabilidade vem do latim responder, ou seja, é a parte do direito que estuda quando é que o servidor responderá por algo que ele fez. Tá? E aí, essa responsabilidade vai se dividir em administrativa, ou geral, ou por improbidade, civil, ou seja, reparar um dano patrimonial, ou criminal. Lembrando que todas elas são independentes. O que é isso?
pode haver uma condenação criminal, perdão, pode haver uma absolvição criminal e uma condenação na esfera civil. Por quê? Porque no direito penal nós temos sempre a privação de liberdade, ou seja, as provas precisam ser mais robustas. Enquanto que no direito civil nós temos uma restrição patrimonial. Provas menos robustas podem levar a uma condenação. Tudo bem? E também tem, por exemplo, a responsabilidade administrativa, que é aquela que estuda a violação de normas internas do poder público. Lembra que nós falamos do poder hierárquico, que era a forma de organização e distribuição de funções do poder público? Pois é, aqui eu posso punir o cara porque ele não seguiu a nossa regra interna, através do poder hierárquico disciplinar e também da responsabilidade administrativa dos servidores públicos. E aí como é que eu posso fazer para apurar isso? Ou por sindicâncias, quando sindicância, quando eu estou diante de infrações mais leves, tá? Que pode levar uma penalidade de advertência até suspensão de 30 dias, ou pelo PAD, que é o PAD, quando eu nomeio 3 servidores estáveis para que eles possam apurar os casos mais graves, que podem levar a penalidade de suspensão de 60 a 90 dias e até a demissão do servidor público. Tudo bem? Além disso, quando o servidor público faz uma coisa errada, isso pode trazer uma repercussão patrimonial. Tá? Então, essa repercussão patrimonial ela é medida através de uma indenização que o cara vai ter que repor ao Estado. Né? Na Operação Lava Jato, por exemplo, você pode ver que já se exigiram uma devolução de 90 milhões de reais, né, teoricamente retirados dos cofres públicos por beneficiários de contratos de licitação. Né? Isso já está bloqueado pela Justiça em Contas do Exterior. E também, outra coisa, quando o servidor público erra perante um administrado. Ele erra perante alguém, esse alguém entra contra o poder público, porque o servidor público age pelo poder público. Não é? E aí, depois disso, o poder público entra com ação de regresso, né, para que esse agente que errou reponha ao poder público o seu erro. Pessoal, então era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tá? Eu acho que o resto está muito bem trabalhado no nosso material escrito e eu tenho à disposição de vocês em outras oportunidades. Tudo bem? Então, muito obrigado por ter aguardado esse momento até agora. Um bom dia para você, bons estudos. Eu estou sempre à disposição no meu e-mail, redes sociais. Tudo bem? Aquele abraço, bons estudos e até a próxima oportunidade.